Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Devo confessar para vocês que hoje até pensei em falar assim, Pastor Ivan, tanta gente lá na igreja. Fiquei pensando, mando mensagem ou não mando mensagem? Mas alguns anos eu já tinha feito esse propósito, né, com Deus. Falei, Senhor, eu não vou te dizer não. Eu já falei muito não para Deus. E eu falei assim, Senhor, eu não quero mais ficar te dizendo não. Eu sei que o Senhor perdoa os meus nãos, né? Mas eu não quero mais fazer isso. E aí me lembrei, né? Que eu estou num projeto, gente, chamado Projeto Florescer. Isso não pode ser em vão, né? Eu falei, vou com todo medo, com todo nervoso, sabendo que se eu estou aqui hoje não foi uma escolha do pastor Ivan. E eu sou muito grata a Deus, porque é numa igreja que eu sempre falo com um celeiro de pessoas maravilhosas. Deus não me escolheria em vão. Eu estou aqui hoje porque eu sou uma improvável. Então, eu quero já convidar os irmãos para abrir em Filipenses 4. Eu vou ler do 11 ao 13, que diz: Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Achei muito interessante também a versão da Nova Linguagem de hoje, que diz: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, quando nós vemos, né, que Paulo fala isso da prisão. E essa palavra sempre mexe comigo, porque às vezes nós estamos livres e nós não conseguimos nos sentir contentes. Nós estamos com toda a liberdade e essa felicidade não nos invade. E aí eu fui pesquisar, eu falei, gente, ele está dizendo ali de viver contente, né? Ele nem falou feliz, mas ele disse contente. E aí eu fui para o dicionário para procurar o significado de contente. Cujo desejos, aspirações, exigências e etc. foram atendidos ou realizados. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: eu aprendi a viver sem nada, mas tendo a sensação de que os meus desejos, as minhas aspirações e as minhas exigências já foram atendidas. Isso vem de um homem que entendeu profundamente que a felicidade dele, que a alegria, que o contentamento dele não estava em nada, somente em Jesus. Há alguns anos, eu lendo um livro do John Piper, não sei se todos conhecem, o nome desse livro é O Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro eu conheci a história de William Cowper. Ele é um poeta inglês, e esse homem lutou contra a depressão durante toda a vida dele. Mas o que mais me chamou a atenção na vida do do William Cowper, aliás, é que todas as vezes que ele saía desse quadro depressivo, ele escrevia poemas que viravam louvores. Então, nós tínhamos ali um homem profundamente depressivo, que na época em que ele viveu, aí de 1700 a 1800 e pouco, a depressão não era como hoje, né?
que nós podemos ficar na nossa casa, tomar remédio, ser medicado. Ele era internado, ele era amordaçado, e quando ele saía desse quadro, ele escrevia louvores. Um desses louvores que ele escreveu se chama Deus se move de forma misteriosa. E um trechinho da letra diz assim: Santos medrosos, renova a coragem. A nuvem que tanto temais é carregada de misericórdia. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, meu Deus, como o William Cooper ele conseguia ver nas nuvens carregadas da vida dele a misericórdia de Deus. Porque nós temos que admitir, né? Quando a gente acorda num dia de sol, a gente abre a janela, ai, que dia lindo, Senhor, que coisa maravilhosa. Mas quantos aqui já abriram a janela num dia nublado? E aí eu não estou falando daquela nuvenzinha cinza, não. Estou falando daquele dia que vira quase noite, que você não sabe assim, meu Deus, que é dia ou é noite. Quantas vezes nós abrimos as nossas janelas com essa situação e nós agradecemos a Deus? Deus, que coisa linda, que céu carregado, que misericordioso que Tu és. Não, irmãos, não fazemos isso. De imediato, abriu a janela, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, o mundo vai acabar. É hoje. Porque nós não estamos acostumados. Nós não fomos discipulados, nós não fomos ensinados a ver a misericórdia de Deus a todo tempo. Muitos lugares, muitas igrejas estão falhando no ensino de que Deus é misericordioso. Se você está com fome ou se você tem o que comer. Se a sua doença é curada ou se você não é curado, Ele continua sendo misericordioso. Se as orações são atendidas da forma que você está pedindo ou não estão sendo atendidas da forma que você está pedindo, Ele continua sendo misericordioso. Misericórdia de Deus, ela não é circunstancial. Ele é misericordioso e ponto. Ele não depende de uma circunstância para ser misericordioso. Nós vemos Deus dessa forma. Na maioria das vezes, nós achamos que a misericórdia de Deus é exatamente quando Ele atende tudo que você está pedindo. E aí, quando Ele não pede, você já começa a balançar sobre a misericórdia de Deus. E o que tem chamado muito minha atenção é que eu tenho aprendido, e eu aprendi isso porque eu tinha essa dificuldade. Essa palavra talvez hoje eu esteja ministrando para mim novamente, porque eu tinha muito essa dificuldade. E aí eu comecei a aprender que crente mesmo, crente, aquele crente raiz mesmo, ele é muito crente quando nada da vida dele dá certo. Você olha aquele irmão e você fala, misericórdia, gente. O que acontece na vida daquele irmão? E ele está ali perseverando. Ele está ali, olha, diante de Deus, sem titubear, sem duvidar, sem voltar atrás, e a fé dele é inabalável. Vou falar com vocês sobre um diálogo de Deus com Satanás sobre um homem, Jó. Todo mundo conhece, né? Esse diálogo de Deus. Quando Deus apresenta ali Jó, né? Olha, observasse meu servo Jó, não há ninguém como ele sobre a terra. E o mais incrível é que eu passeando sobre o livro de Jó, eu percebi que Deus, naquele momento ali, óbvio, né? Deus é Deus, ele sabia quem era Jó, realmente era um homem admirável, mas que Jó, naquele momento ali, mesmo quando ele fala para a mulher dele, se fala como louca. Gente, quando a gente chega caminhando pelo livro de Jó, nós descobrimos que naquele momento ali, Jó ainda não sabia exatamente quem era Deus. Glória que ele não negou, glória que ele não desistiu. Mas nós vamos ver mais à frente, depois de Jó sofrer tanta afronta, né? Os amigos de Jó, mostrando a Jó, né? Que ele merecia aquilo que estava passando, que era por causa de pecado, que era isso, que era aquilo, foram apontando várias coisas. O mais incrível, o mais impressionante é que eu me deparei com o Jó, no 31, fazendo algo que às vezes nós fazemos. Porque, erradamente,
nós achamos muitas vezes que as nossas entregas compram o favor de Deus. Eu vou jejuar bastante, porque aí Deus não vai permitir que nada aconteça. Vou andar aqui, ó, na linha, porque se eu andar na linha, nada vai me acontecer. E eu fui e me deparei com Jó, no 31, fazendo uma lista para Deus, como se Deus precisasse de uma lista para não deixar ele passar tudo que ele estava passando. Não vou pedir para os irmãos abrir, porque eu vou ler aqui salteado. Então, uma das coisas que ele apresenta ali para Deus é que Deus me pese na balança, fiéis e bem equilibrada, e concluirá que nada devo. Até aí tudo bem, ele estava dizendo, olha, que Deus me pese, vai ver que, até porque o próprio Deus falou que Jó era um homem íntegro. E aí ele continua. Pois proceder assim seria um crime hediondo, sim, em verdade seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, que aguardava a minha ajuda. Isso tudo ele mostrando ali, ó, tudo que eu estou fazendo. Eu não merecia estar passando isso. Porquanto grande era o meu medo, que Deus viesse a destruir-me, e temendo o esplendor da sua majestade, jamais cometerei tais ofensas. Então a gente tem Jó, que começa a mostrar para um Deus que não precisa das nossas justificativas os motivos pelos quais ele não devia estar passando por ali. E aí ele já não estava mais falando para os amigos dele. Ele estava falando para Deus. Nesse ponto aqui, era Jó mostrando para Deus. Era como se eu e você, ao passarmos por uma situação difícil, por algum problema, nós falássemos assim, olha, Deus, eu acordo toda terça-feira, eu vou para amanhã com Deus. Na segunda-feira, quando tem o Projeto Florescer, eu não falto. Deus, eu não falto uma escola dominical. Senhor, eu acordo 1 hora antes para fazer meu devocional. Senhor, eu durmo 2 horas da manhã porque eu estou lendo a Bíblia. É nós mostrarmos para um Deus que é misericordioso, independente do que eu estou fazendo, os motivos pelo qual Ele não pode me deixar passar por nada, porque eu estou fazendo tudo que eu tinha que fazer. Muito interessante que aí, no meio desses amigos de Jó, aparece um homem chamado Eliú. E aí Eliú, diferente dos amigos de Jó, ele começa a mostrar para Jó não acusações contra Jó. Ele começa a falar, Jó, olha aí o que você está fazendo. Deus não precisa disso, não. Você está errado. E quantas das vezes na nossa vida, quando surge um Eliú, nós nos sentimos completamente ofendidos? Porque nós já estamos sofridos, já estamos passando por alguma coisa, e quando chega alguém que fala, olha, deixa eu te falar, Deus não precisa que você fale isso para ele, não, ele sabe. Aí caímos na ofensa de achar, não pode estar falando isso para mim. E eu quero ler para vocês algumas coisas que Eliú mostrou para Jó. Eliú mostra para Jó. Diz que quando ele aparece, né, Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Buz, da família de Remã, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. E aí ele fala, sou igual a ti diante de Deus, também sou moldado do barro. Contudo, eu afirmo, nisso tu não tens razão, porque Deus é maior do que o homem. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Estava aquele homem ali dizendo para Jó, Jó, não precisa justificar para Deus. Deus não precisa da sua justificativa. Ele sabe quem você é. Nós não precisamos nos justificar para Deus. No máximo, nos defendermos, se precisarmos nos defendermos para alguém. Porque se você crer que Deus é a sua justiça, a sua verdade, é Ele quem vai te justificar. Então, a prova de que Eliú não estava errado quando ele chama a atenção de Jó, vem do próprio Deus.
que se manifesta em teofania, que quer dizer uma manifestação de Deus visível para Jó, ou pelos sentidos, e o próprio Deus começa a falar com Jó. Gente, quando Deus começou a falar com Jó, eu pensei assim, meu pai amado, eu não queria ter tido essa conversa com Deus. Pensa numa conversa dura para se ouvir de Deus. Porque Deus começa a falar com Jó assim, Jó, peraí, deixa eu te mostrar quem eu sou, porque eu acho que em algum momento da tua vida, por você ser fiel, constante, não errar, não olhar para a donzela, como ele falou, tantas justificativas, você esqueceu quem eu era, e tudo que eu fiz, e que, inclusive, que eu te formei. E começa uma conversa que eu pensei assim, pai amado, glória a Deus que Deus nunca falou isso para mim. Mas se precisasse falar, acho que eu tinha me encolhido, tinha ficado num canto, porque Deus começa a falar para ele. O próprio Deus fala, né? Espera aí, deixa eu ver se é aqui mesmo. Quem é este que busca turvar meus desígnios com palavras sem conhecimento? Já assim, entrou já falando, Jó, você não sabe nem o que você está falando. Agora, pois, prepara-te como um homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens verdadeiramente entendimento. Vou parar aqui para falar com vocês. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, misericórdia. Olha para quem Deus está falando isso. Para Jó. Para Jó, que ele mesmo falou lá no começo, homem íntegro, não tem ninguém como ele sobre a terra. Mas a gente vê que quando nós precisamos ser repreendidos e quando nós achamos que precisamos mostrar para Deus quem nós somos, pode ser que Deus te pergunte, onde você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? E quanto aos seus fundamentos sobre os que foram assentados, e quem colocou a angular a pedra fundamental? Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhes portas quando esse irrompeu do ventre materno? Quando eu lhe ordenei, até aqui virás e não avançarás, até aqui quebrará o orvalho das suas ondas. Jó, já foste até as nascentes do mar, ou já passaste pelas obscuras profundezas do oceano? Nós temos aqui uma conversa de Deus para Jó, só mostrando para Jó o quão pequeno ele era. Só falando, Jó, olha só, eu sei quem tu és, mas é sério mesmo? Aí na minha linguagem, né, gente? É sério mesmo? Você está me mostrando os motivos pelo qual você não poderia estar passando por tudo isso? Então Deus, né, mostra ali quem era Jó, quão pequeno ele era, e volta e mostra a Jó que ele era formado de barro. Eu amo uma passagem que está em Romanos, que fala, quem és tu, filho do homem, né? Para dizer ao oleiro, por que você me formou assim? Muitas das vezes, nas nossas atitudes, nós estamos falando exatamente isso para Deus. Não verbalmente, não com essa coragem de falar para Deus. Deus, por que você me formou assim? Por que você me fez desse jeito? Por que você me colocou com essa característica? Por que fisicamente eu sou assim? Por que você me fez errado? Nós não falamos isso claramente para Deus, mas nas nossas atitudes, no fundo do nosso coração, existe esse questionamento. Existe. Nós só não temos coragem de abrir e falar, olha, na hora de me formar do barro, eu acho que o Senhor deu uma erradinha aqui. Você podia ter me feito diferente.
Mais à frente no livro de Jó, nós vemos que depois, né, dessa conversa dura sobre quem ele era, né? Deus ali basicamente colocando Jó no lugar dele. Nós vemos que o Jó, lá do começo, que Deus apontou, que era íntegro, que não havia ninguém sobre a terra como ele realmente não conhecia Deus. Só depois disso tudo, o Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejas. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. De fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó da cinza. Nós vimos um homem ali que disse para a mulher dele: fala como louca. Como é que você não vai aceitar as coisas de Deus? Mas que depois de que ele começou a ser acusado, depois que os amigos começaram a falar: você está pecando, você pecou, você só está passando por isso porque você pecou. Senão você não estaria passando por isso. Nós vemos que depois disso tudo, Jó começa a justificar. Depois dessa conversa com Deus, o próprio Jó fala: olha, meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Jó estava ali, gente, pela primeira vez, declarando para Deus: olha, Deus, eu sei que você pode tudo, inclusive me deixar sem nada. Eu sei que você pode realizar todos os milagres, mas se o Senhor não realizar, eu sei que tu continua sendo o Deus maravilhoso, o Deus que não falha, o Deus que não falhou porque não me deu o que eu pedi, não falhou porque não me curou, não falhou porque houve morte onde eu pedi que houvesse vida. Pela primeira vez, Jó estava declarando fielmente, conhecendo quem Deus era. Deus, você pode tudo, inclusive não fazer nada, e vai continuar sendo Deus. Eu não estou falando que que a nossa vida tem que ser exatamente como a de Jó, né? Mas eu quero saber por qual motivo você saiu da sua casa hoje. Você saiu mesmo para adorar a Deus só pelo que Ele é, sem nenhuma intenção? Você tem saído assim todos os dias da sua casa, vindo até aqui, é só por Deus? É só pelo que Ele é só para adorar? Ou você tem vindo porque, no fundo, você sabe que Deus pode resolver as suas questões? Você tem vindo porque, não, olha, eu estou indo adorar, mas Deus vai resolver aquele problema lá que eu estou pedindo. Gente, eu não estou dizendo que Deus não faz, não. Eu tenho minha mãe ali que é um milagre. A minha mãe foi curada quando todos os médicos falaram que ela não seria curada. Ele se fez presente na vida da minha mãe. Eu acredito em milagre. Mas eu não posso servir a Deus por causa do milagre na vida da minha mãe. Eu tenho que hoje servir a Deus sabendo que eu continuaria servindo se Ele tivesse levado a minha mãe. Porque senão eu me torno um crente interesseiro. Porque senão eu me torno um crente só servindo a um Deus que pode me dar. Não é esse o propósito do Evangelho. Não é esse o propósito de servir a Deus. A adoração que Ele espera, que Ele falou para aquela mulher: olha, vai chegar o dia em que me adorarão em espírito e em verdade. Não era baseado em interesse. Não era baseado em nada que Ele podia fazer por nós. Você tem vindo até aqui. Você tem entrado, você tem procurado Deus, você tem acordado, você tem lido a Bíblia, você tem feito jejum. Interessado nas coisas que Deus pode fazer, reveja. Você está fazendo do jeito errado. Reveja. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Fala: Deus, olha, eu estava realmente, não vou admitir para ninguém, mas eu estava fazendo tudo movido pelas coisas que tu podia me dar.
Mas a partir de agora, quero acordar de madrugada e fazer um devocional porque eu quero ficar contigo. A partir de agora, quando eu fizer um jejum, Senhor, não é para te pedir nada não, eu quero fazer um jejum porque eu quero me sentir mais próximo de Ti. Senhor, eu quero dormir 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã lendo a Bíblia. Não é porque eu quero que alguém me olhe e fale, nossa, que eloquência. Não, Senhor, é porque eu preciso ouvir a Tua palavra. Senhor, eu estou me derramando diante de Ti, não é para ficar cheio ao ponto das pessoas me olharem e falar, nossa, está passando aqui no corredor, estou sentindo Deus. Não, Senhor, estou fazendo isso porque simplesmente eu preciso te sentir dentro da minha casa. Irmãos, a gente tem que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. É lindo chegar até aqui com mais coragem do que eu cheguei, com mais eloquência, com mais conhecimento. É lindo passear em cima desse altar, pelo meio da igreja. Mas mais lindo que isso é você acordar de manhã e saber assim, Deus está comigo. Independente das coisas que eu tenho coragem de fazer, Deus está comigo. Independente se eu vou dizer não para o pastor, e eu não vou conseguir chegar até aqui, eu tenho buscado Deus, Deus está comigo. Se eu estou passando privação, se eu estou com problemas, se a minha vida não está andando da forma que eu gostaria, Deus continua estando comigo. O verdadeiro evangelho, o evangelho mesmo, aquele que é gostoso, gente, de viver, é aquele evangelho que você fala, Deus, cura. Tira esse espinho aqui da carne, igual a Paulo. E ele fala, curo não, a minha graça te basta. E você continua inabalável. Você continua entendendo assim, Deus não quer me curar, mas vai estar comigo. Então eu vou continuar. O verdadeiro evangelho é vivido quando tudo à tua volta está dizendo assim, não é possível que ela está sentindo Deus. Não é possível que ela ainda vai glorificar a Deus. E você acorda e glorifica a Deus. O verdadeiro evangelho, ele é vivido mesmo na íntegra. Não é quando tu está bem, não. Não é quando você chega aqui e fala, comprei aquele carro, comprei aquela casa que tem meu terreno. Olha, contar para vocês, a minha família está ali, todo mundo curado. Vamos falar a verdade, esse evangelho é muito bom, gente. Mas ser provado no fogo mesmo, é quando você chega para um irmão e ele fala assim, irmã, ore por mim. Pensa numa luta. Mas levantou uma onda, derrubou tudo, levou tudo. Mas estou firme. Ora para eu continuar firme. Esse é o evangelho que a gente tem que pedir para viver, gente. Esse é o evangelho que vai nos moldar nosso caráter. Esse é o evangelho que nós temos que apresentar para as pessoas. Porque nós começamos a apresentar um evangelho. Vem que Deus vai resolver tudo. E aí Deus não resolve? A pessoa falou, mas vim fazer o que aqui? Não era para resolver, não era para resolver meu problema, meu casamento, transformar meu marido, transformar minha esposa. Eu não estou vendo nada transformado, estou saindo. Nós começamos a pregar um evangelho que anulou a cruz. Gente, Cristo morreu na cruz por nós. O Filho de Deus foi crucificado e simplesmente nós apagamos esse evangelho. Nós paramos de pregar o evangelho da cruz porque é mais legal pregar o Jesus que pode tudo, e ele pode mesmo. Nós precisamos pregar um evangelho que diz, olha, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está contigo. Esse é o evangelho que nós temos que começar a apresentar para as pessoas. Crescer de verdade é adorar a Deus acima de todas as coisas.
inclusive quando Ele não responde nossos jejuns, nossas orações, nossos sacrifícios. E crescer em entender que o Evangelho, ele não é um conto de fada. O Evangelho é, por vezes, uma caminhada dolorida. E aí eu quero contar para vocês, antes de terminar, sobre uma irmã que era amiga da minha avó. Não lembro o nome dela. Mas essa irmã chegava na casa da minha avó e todas as vezes a conversa era a mesma. Eu era criança e eu via a conversa. Gente, pensa numa irmã que chegava falando de luta. Aquela irmã nunca chegou na casa da minha avó e falou assim: irmã Maria tá, olha, tudo bem. A mulher entrava e era luta com o marido, luta com o filho, luta com não sei o quê, luta com... Eu, criança, gente, eu falava assim: meu Deus, essa mulher é crente mesmo? Sério, eu ficava assim: gente, não é crente, não é possível. Mas hoje, quando eu penso naquela mulher, eu falo: meu Deus, que mulher de fé. Aquela mulher nunca chegou na casa da minha avó e, inclusive, ela ia na casa da minha avó para buscar dinheiro e comida todas as vezes. Mas eu nunca vi aquela mulher chegar na casa da minha avó e declarar: eu estou desanimada. Eu vou desistir. Eu vou desistir há muitos anos. Muitos anos que eu estou pedindo a libertação dos meus filhos. Eu vi aquela mulher anos e anos e anos. E ela chegava da mesma forma. Veio buscar o dinheiro, veio buscar a comida. As duas oravam. Minha avó, quem conhecer minha avó, não preciso dizer, vovó papá sapateava, manto. E aquela mulher saía feliz. Pode ser que você me fale assim: Érica, mas isso é normal? Irmão, nós somos barro. Ele é oleiro. Se é normal ou não, é com Deus. Porque Ele pode fazer de tudo. Ele pode formar a nós da maneira que Ele quiser. Realmente, Ele podia ter mudado a história daquela mulher. Mas aquela mulher hoje, para mim, que sou uma adulta, é um exemplo de fé. De repente, na vida de outras pessoas, ela era um exemplo de fé. Ela era alguém que Satanás não poderia falar: ah, te adora, claro, tem carro, casa, os filhos são prósperos, marido dela ganha sei lá quanto. Satanás nunca poderia falar isso sobre a vida daquela mulher. Crescer é entender que o Evangelho muitas das vezes é deixar pai e mãe, é sair da sua casa, da sua parentela, é queimar os carros para não ter para onde voltar, é ser apedrejado até a morte. Mas se você entender esse Evangelho e permanecer, independente de tudo que vier a passar, o prêmio será a vida eterna. Será a glória de morar com Cristo. O privilégio de morar nas mansões celestiais. E naquele grande dia, ser escolhido para ficar à direita do Pai. Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja